Tudo é decisão para o Internacional. Afinal, nesta quarta-feira, o Colorado tem o jogo do ano contra o Bahia. E a calculadora, obviamente, está na mão para saber o que o Inter precisa para se classificar como o primeiro ou até mesmo como o segundo do Grupo F da Libertadores. O mercado da bola se movimenta, tanto para chegadas quanto também para saídas. Afinal, faltam apenas 3 jogos para a pausa do Super Mundial. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Estamos vivendo a véspera da decisão, jogo de Libertadores da América, né? E sempre mexe com a gente esse tipo de jogo, afinal, né? Vale o ano do Inter, vale o sonho do tricampeonato. O Inter, para sonhar em ser tricampeão da América, precisa passar, né? Pelo Bahia, nesta quarta-feira, 7 da noite, no estádio Beira-Rio. Lembrando, né? Que uma vitória, um empate são suficientes para o Inter estar nas oitavas de final. Já o Bahia, né? Depende apenas de uma vitória, o que mostra, né, um jogo de dois times interessados, dos dois times brigando, né, pela vitória aqui dentro do estádio Beira-Rio. E muita gente também tem me perguntado sobre a transmissão do jogo, gente. Então este jogo, jogaço no estádio Beira-Rio, é do Paramount Plus, pelo Allplay. Então se você ainda não assinou o Allplay, eu estou deixando o link aqui da assinatura na descrição do vídeo. E mais, né, gente, quem assina o plano anual do Allplay ainda tem R$40 de voucher todos os meses para gastar na ingresso.com. Então você pode ainda, né, ter um bônus, assistir um jogaço e ter o melhor conteúdo. Então vai lá, o link está aqui na descrição deste vídeo. Tá bom? Turma, vamos falar um pouquinho do jogo, né? Afinal, há uma boa notícia nessa manhã de terça-feira, que é o iminente retorno de Rafael Santos Borré. Ele que está fora aí desde a vitória do Inter contra o Juventude, né, no estádio Beira-Rio por 3-1. Ele entra no segundo tempo, faz o terceiro gol e sente, né, uma lesão muscular no posterior da coxa. A tendência, tá, é que ele tenha condições para pelo menos 45 minutos. Então ele deve, né, estar à disposição do técnico Roger Machado, que já tinha adiantado essa situação na coletiva após o empate em 1-1 lá em Recife contra o Sport. E bom, né, resta apenas uma dúvida: quem será esse jogador do lado direito? Se ele vai optar por 3 volantes, com Fernando, Bruno Henrique e Thiago Maia, ou se ele vai botar o Wesley Prado, por exemplo, ou talvez até mesmo o Bruno Tabata pelo lado direito. Então são algumas situações que permeiam o ambiente do Inter na véspera desta decisão pela Libertadores. A tendência, tá, de time tem Antony, Brian Aguirre, Vitão, o Juninho e o Bernabei, Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia ou Prado, Alan Patrick e Wesley, e na frente o Rafael Borré, pelo menos é o que eu estou esperando. Lembrando que o Inter, neste momento, está dentro da zona de classificação da Libertadores. O Grupo F tem o Atlético Nacional como primeiro colocado, com 9 pontos. O Inter é o segundo com 8. O Bahia é o terceiro com 7. E o Nacional é o lanterna com 4. O que o Inter precisa, tá? Um empate, já classifica o Internacional, porque o Bahia tem 7, o adversário iria 8, o Inter iria 9. Se o Inter vencer, né, o Inter chega aos 11 pontos. E aí, gente, torce por um tropeço do Atlético Nacional lá em Montevidéu. Se houver um empate entre os dois, o Inter iria 11, o Atlético Nacional iria 10 e o Inter estaria classificado para a próxima fase da Libertadores. Se os dois empatarem, né, o Inter acaba ficando fora. Mas, né, vamos lá. Se o Atlético Nacional perde o jogo para o Nacional e o Inter empata, o Inter iria 9, o Atlético Nacional também iria 9 e, bom, o Inter passaria nos critérios de desempate. Então, o Inter joga por várias combinações, né, aqui para terminar como primeiro do grupo e, como eu disse, né, para estar classificado, apenas um empate e uma vitória classificam, sem questão de gols, né, resultado paralelo, não. O Inter depende apenas do seu próprio resultado para avançar, já que o duelo é direto, né, contra a equipe do Bahia, né, do Rogério Ceni, que já falou na entrevista coletiva aí depois da derrota para o Grêmio aqui em Porto Alegre, que vai jogar para cima, né, vai para cima do Internacional sem muito mistério. Quero falar também, gente, sobre alguns avanços. Eu trouxe aqui ontem no canal a informação envolvendo o Marino Inestrosa, jogador de 22 anos que joga no Atlético Nacional da Colômbia e que é um alvo do Internacional. O que me disseram é o seguinte: Colar, esta negociação do Inter com o Inestrosa está avançando bem entre Inter e o staff do jogador. O Atlético Nacional também é um clube, tá, que passa por alguma dificuldade financeira. O futebol colombiano não é um futebol rico, é um futebol que, obviamente, também precisa, né, fazer a moeda girar.
o Inter já teria uma sinalização positiva do Inestrosa para vir para cá. Quanto a salário, tempo de contrato e aquela coisa toda. O grande ponto é o valor que o Atlético Nacional está pedindo. São 5 milhões de dólares por 50% do passe do Marino Inestrosa. O Columbus Crew dos Estados Unidos tem a outra parte e aí, né, entraria uma negociação. Mas é um valor considerado alto, né? Estamos falando de 5 milhões de dólares por 50%, significa que estamos pagando um jogador de 10 milhões de dólares. Então, o passe total dele vale 10 milhões e metade vale 5 milhões de dólares. É um valor alto, gente, vamos ser sinceros, né? O dólar a 6, estamos falando de 30 milhões de reais aqui, pelo menos, né, para contratar esse jogador, que é uma prioridade, né? O Inter não esconde, né, que está insatisfeito com esse lado direito, se, né, o Tabata não se firma, o Carboneiro está no DM, o Gabriel Carvalho, né, já parece largado de mão. Então, tudo isso, né, está aparecendo no bastidor do Internacional. Então, há um avanço, né, o Inter está otimista na contratação deste jogador na janela que vai abrir agora no segundo semestre. Para a gente fechar, gente, eu quero falar também sobre saídas. Afinal, os jogadores do Inter seguem no radar da Europa. Alguns nomes, né, específicos. O Vitão segue sendo um alvo, mas ainda sem proposta. O Real Betis da Espanha e o próprio Osasuna, né, começaram a resolver a sua vida dentro da Europa, né? O Betis acabou agora tendo uma final, né? Então joga uma final no final de semana contra a equipe do Chelsea pela Conference League. Pode mudar, né, a situação dos jogadores por lá. O Osasuna, né, garantiu a permanência na Série A do Campeonato Espanhol, então eles começam, obviamente, já a pensar a janela do verão de lá, né, que é a principal janela que eles têm para contratações. Então, obviamente, né, nomes entram na mira. O Antony, goleiro, também é um jogador que está na mira de clubes menores, né, de um menor escalão do futebol espanhol. Eu ainda não tenho os nomes das equipes, mas são equipes que querem reforçar. E sabem, né, que o futebol brasileiro é um mercado importante. O próprio Betis acabou levando o Johnny daqui, né? E o Johnny é um dos principais jogadores do Real Betis, tanto que deve ser negociado com o Atlético de Madrid na próxima janela, e o Inter também está de olho nessa situação como um todo. Tá bom, gente? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal, em nome da KTO, kto.bet.br. Hoje vários jogos, né? Tava dando uma olhada aqui. Hoje tem Libertad e Alianza Lima, São Paulo e Tajeres. Aqui vai ganhar o Libertad e vai ganhar o São Paulo. Botafogo e o Detilho. Botafogo joga sua vida aqui na Libertadores. Tem River Universitário, Estudiantes e Carabobo. Muitos jogos bons, tá? Lá na Libertadores e, obviamente, disponíveis no site da KTO, kto.bet.br. Lembrando, uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço. A gente se vê. Fui!